Sebastião, nós temos ouvido os seus programas, né, através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e você fala muito sobre o pensamento, como nós podemos utilizar os nossos pensamentos em favor da nossa própria saúde, através da alimentação, né, através do ar que nós respiramos. Eu queria que você nos desse uma orientação até para os nossos ouvintes, né, que está aí, os nossos internautas, que agora o Cristo Consolador também está sendo retransmitido através da internet, né? Você entra lá www.editorachicoxavier.com.br e você vai encontrar os programas de vídeo, né? Aí, Sebastião, explica para o nosso ouvinte. Vamos, nesse bloco, tentar trazer mais para perto, ficar mais palpável o próprio pensamento. Em primeiro plano, nós dissemos que o pensamento é a consciência que se manifesta. Então, quando esse conteúdo chega no laboratório mental, ele vai criar corpo. Como é isso? Eu tenho um pensamento, uma ideia, eu preciso dar forma a essa ideia. Quem é que vai ser usado para dar forma a essa ideia? A substância que nós chamamos de fluidos ou a matéria mental, que o pensamento vai incorporar para que ele crie forma e vida. E esta substância que está sendo gerada a partir do desejo, das ideias, dos pensamentos, ela vai ser transformada a partir da ideia de saúde, do bem-estar, de harmonia. Em primeiro plano, uma imagem que a mente vai fotografar por meio dos centros de forças e telegrafar para o universo perispiritual na direção do corpo físico. Então, como seria isto? A cada coisa que se pensa, nós vamos manifestando essa imagem na direção das células, onde cada célula vai registrar uma cópia disso. E tanto aquilo que comemos, o ar que respiramos, a luz que chega até nós, qualquer coisa que chegue em nosso campo vibracional de fora para dentro, ou qualquer forma que expressamos de dentro para fora, vai concretizar o que foi idealizado inicialmente. Então, tanto o pensamento que nós elegemos, quanto aqueles que já foram pensados se tornar automatismos, quanto algo que alguém pode estar sugerindo para nós. Então, palavras bem conduzidas por um hábil terapeuta pode curar uma pessoa, porque ele pode transferir para o universo de quem está ouvindo parte da sua essência consciencial para sugestionar o outro a pensar, na própria saúde, por exemplo. Então, quando nós direcionamos isso na manipulação dos alimentos, além de estarmos idealizando o corpo saudável, nós estamos interferindo na estrutura do próprio alimento com a essência do próprio pensamento. Porque quando pensamos, nós criamos átomos ou transformamos a matéria atômica a partir do pensamento. Nós podemos enriquecer os nutrientes dos alimentos, alterando a sua estrutura a partir do que estamos pensando, do que estamos sentindo, do que estamos falando naquele momento. E ao mesmo tempo, ao transferir o produto do nosso pensar, sentir e falar no ato da confecção, nós podemos alterar a estrutura física de quem vai se alimentar pela essência que fabricamos. Agora, o que você me disse em off é que eu quero aprender também. Porque alguém disse para você sarar, você precisava fazer silêncio mental. Sim. Eu quero ver quem é que consegue fazer isso. Nós recebemos essa orientação, né, do nosso amigo espiritual, o Ernesto. Ele falou, olha, você está diante de uma grande provação, mas eu tenho uma forma que você possa curar dessa sua enfermidade. Eu perguntei qual que seria. Ele disse, você fazer silêncio mental. Foi embora e não me respondeu o que é silêncio mental. E eu tentei ficar sem pensar, não consegui. Não consegui ficar sem pensar. Aí eu fiquei pensando, o que é silêncio mental? E eu continuo fazendo essa pergunta. Como você é uma pessoa que
estudioso do assunto, quem sabe isso é uma abertura que deu para nós, né? Para que você possa trabalhar esse tema e nos mostrar para nós o que é silêncio mental. Com certeza, já fizemos a conexão e ele próprio irá nos responder. Então, o que ele quis dizer com silêncio mental? A educação do próprio pensamento. Porque o pensamento de lamentação, de queixas sistemáticas, de vários conteúdos que não condiz com a harmonia, ele faz um verdadeiro barulho, e se alguém pudesse ouvir o barulho, nem pensaria. E como o pensamento é contínuo, não dá para parar de pensar, como diz André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. É uma fonte inesgotável, inestancável, e o próprio pensamento é um fluido. Então ele diz educação do pensamento. Como silenciar o pensamento? Pensar em Jesus. Eu estaria silenciando o pensamento da lamentação e fixando o meu pensamento em Jesus. Para os pensamentos anteriores seria um verdadeiro silêncio, porque eu parei de dar atenção para as lamentações, até para as calúnias alheias, para várias coisas, e agora eu silenciei para tudo isso, que nós chamamos isso também de jejum mental, e agora eu estou voltado apenas para a sintonia do Cristo. E nesse momento a imagem mental seria da saúde integral, da harmonia do corpo. Eu estou fazendo silêncio para todos os demais pensamentos e fixando os pensamentos atuais somente na harmonia, que é algo como se fosse o rio durante a noite. Por mais que durante o dia o barulho seja imenso, à noite ele silencia, ele fica mais calmo, como se as águas estivessem dormindo, como se fosse possível, mas ela se asserena durante a noite. Então, quando nós fixamos o pensamento na harmonia, é como se houvesse um verdadeiro silêncio, um verdadeiro jejum, no sentido de lamentação de perturbações mentais. Então, ele nos orienta dessa forma. E como começar a fazer isso? Leon Denis nos socorre. Ele diz que basta pensarmos em assuntos elevados, a sabedoria, no dever, em algo nobre, que nós vamos fazendo silêncio para os pensamentos em desarmonia e moldando a harmonia noutra frequência. Então, quando pensamos na saúde do corpo, nós criamos uma imagem de paz, de equilíbrio, de serenidade. E essa imagem vai sendo repassada a cada célula do corpo, vai acalmando todo o universo celular, o universo psíquico também na área dos sentimentos, e nós vamos construindo a nova realidade a partir de uma informação também de Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz. A informação de Leon Denis está na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Então, na obra Vida Feliz, ela diz que as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. Então, com as boas leituras, que são seres vivos, porque aqui na editora Chico Xavier, um dos orientadores, além de Chico, principalmente da Casa Espírita, Eurípides Barçanufo. E ele nos ensina essa realidade. Ele diz que o pensamento é um ser vivo. E as palavras também, principalmente as palavras que estão nos livros. Quando nós lemos os livros com essa conotação, destaca do próprio livro fascículos de luz, que vai sendo incorporado às nossas mentes, aos nossos sentimentos, e nós vamos nos tornando a mensagem que nós estamos lendo. Então, várias pessoas já testificaram isso, as pessoas que puderam ter o contato com o conteúdo do livro Despertar da Consciência, porque ele foi preparado com orientação de Eurípides, de Bezerra, de Joana, de vários outros autores que acreditam que os livros são seres vivos. E mesmo se a pessoa não conseguir entender de pronto o conteúdo, ela vai sentir um bem-estar muito grande, porque as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimula a vasta rede de progresso e sublimação que está a serviço da consciência, como diz Emmanuel. Sebastião, se tem alguém que está com gastrite, resvalar, você está com gastrite nervosa, né? Se ele controlar os seus pensamentos, ele pode curar sem medicar? Com certeza, mas controlar eu não diria ser a palavra ideal. Educar. Porque educar é fazer emergir do próprio ser a sua essência consciencial para acalmar aquele estado que está
gerando esse nervosismo que causa a gastrite, a irritação no nosso companheiro de evolução chamado estômago. Porque o estômago ele é constituído de uma camada de proteínas. E quando nós não alimentamos adequadamente ou com os pensamentos de baixas vibrações, o estômago vai comer ele próprio. Ele vai trabalhar movimento peristáltico e ele vai gastar a própria camada protetora e vai ficar ferido. Quando as pessoas não mastigam direito, isso também ocorre, porque ele não tem dentes, eu costumo dizer assim. E é muito delicado, então ele vai tentar trabalhar o alimento e ele se machuca porque não houve a mastigação correta. E quando a pessoa começa a mastigar mais calmamente, ela já começa a se curar. Porque ela vai comer menos, que normalmente a pessoa que tem a gastrite nervosa, ele tem muita fome e quando come tem a indigestão. Então ele come mais calmamente, mastigando mais, pensando na harmonia do corpo, ele vai acalmando as próprias células, o próprio estômago, e o alimento vai tendo uma orientação diferenciada e ele vai curando-se só com o conteúdo desses pensamentos, do desejo sincero de ser calmo, de ser sereno, de ser dócil. Ele vai impregnando o próprio laboratório mental, o próprio universo psíquico e o universo físico com essas novas imagens de um ser calmo, sereno, saudável, feliz. Sebastião, a pessoa que está saindo de um processo de obsessão, através de um esforço próprio, né? Porque realmente nós sabemos que um processo de obsessão não é fácil você sair. Qual a importância do trabalho na casa espírita para essa pessoa a continuar, né, se evoluindo e ajudando também o seu perseguidor? Vamos colocar em 3 frequências recomendadas por Miramês. Está na obra Força Soberana. Ele diz que a fé gera autoconfiança. E nós, nos estudos na Casa Espírita, nós vamos adquirir essa fé, porque a fé é conhecimento de causa. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que eu devo acreditar. No caso, a compreensão do mecanismo da própria obsessão. O trabalho no bem gera serenidade. Então, o trabalho tanto na limpeza da própria casa espírita, em qualquer coisa que fizermos, tanto na casa quanto fora dela, em benefício do semelhante, isso vai gerar serenidade, porque nós vamos fazer sem esperar trocas. Nós não vamos querer recompensa, nem gratidão, nem coisa alguma. Estamos fazendo num processo de doação de amor incondicional. E o desprendimento gera amor. E nós sabemos que o amor é a essência maior. Então nós vamos ter a fé que vai nos libertar por meio das informações da ignorância. Nós vamos ter a serenidade por meio do trabalho bem direcionado. E vamos ter o amor em nós como antídoto para resgatar também o nosso próprio perseguidor. Então essas 3 frequências, essa receitinha, nos ajuda fantasticamente no processo de desobsessão. Sebastião, a pessoa que tem pouca fé, como que ela faz para adquirir, aumentar a sua fé? Você acha que o trabalho ou o estudo? Eu diria as 2 coisas. Com o estudo, ela adquire o conhecimento. Com o trabalho, ela sedimenta o que foi compreendido. Porque teoria sem prática serve muito pouco. Então, o estudo, ela vai aprender a fazer o bolo. E com a prática, ela vai fazer o bolo. Porque há em nosso meio, a proposta do despertar da consciência é essa, mas um amigo diz, com outras palavras, a mesma coisa. Então, nosso irmão Moab, de São Luís do Maranhão, ele diz que tem espíritas que sabem que existem os ingredientes do bolo. Tem outros que sabem da possibilidade de fazer o bolo. E tem outros que fazem o bolo. E o propósito do despertar da consciência é mostrar que nós podemos querer, saber e fazer. O que é, para que serve e como usar. Então, o conhecimento sem prática fica apenas uma alavanca alimentada e a outra desfalcada.
Então nós vamos estudando, fortalecendo a nossa fé, que é a compreensão de causa, e ao mesmo tempo experimentando o que foi compreendido. Muito bem.